paz de Jesus, Bíblia todo dia. Desafio de ler a Bíblia em um ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Abre, Senhor, a minha mente para que eu compreenda, minha boca para que eu proclame e meu coração para que eu acolha. Amém. Continuação de Deuteronômio, capítulo 22, dos versículos 13 ao 29. Se um homem, depois de ter desposado uma mulher e a ter conhecido, vier a odiá-la, e imputando-lhe faltas desonrosas, se puser a difamá-la dizendo, desposei esta mulher, e ao aproximar-me dela descobri que ela não era virgem, então o pai e a mãe da donzela tomarão as provas de sua virgindade e as apresentarão aos anciões da cidade à porta. O pai dirá aos anciões, dei minha filha por mulher a este homem, mas porque ele lhe tem aversão, eis que agora lhe imputa falsos desonrosas, pretendendo não ter encontrado nela as marcas da virgindade. Ora, eis aqui as provas da virgindade de minha filha, e estenderão diante dos anciões da cidade a veste de sua filha, e os anciões da cidade tomarão aquele homem e o farão castigar, impondo-lhe, além disso, uma multa de 100 siclos de prata, que eles darão ao pai da jovem em reparação da calúnia levantada contra uma virgem de Israel, e ela continuará sua mulher sem que ele jamais possa repudiá-la. Se, porém, o fato for verídico e não se tiverem comprovadas as marcas de virgindade da jovem, esta será conduzida ao limiar da casa paterna, e os habitantes de sua cidade a apedrejarão até que morra, porque cometeu uma infâmia em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Assim tirarás o mal do meio de ti. Se encontrar um homem dormindo com uma mulher casada, todos os dois deverão morrer, o homem que dormiu com a mulher e esta da mesma forma. Assim tirarás o mal do meio de ti. Se uma virgem se tiver casado e o homem, encontrando-a na cidade, dormir com ela, conduzireis um e outro à porta da cidade e os apedrejareis até que morram. A donzela, porque estando na cidade não gritou, e o homem por ter violado a mulher do teu próximo. Assim, tirarás o mal do meio de ti. Mas se foi no campo que o homem encontrou a jovem e lhe fez violência para dormir com ela, nesse caso só ele deverá morrer. E nada fareis à jovem que não cometeu uma falta digna de morte, porque é um caso similar ao do homem que se atira sobre o seu próximo e o mata. Foi no campo que o homem a encontrou. A jovem gritou, mas não havia ninguém que a socorresse. Se um homem encontrar uma jovem virgem, que não seja casada, e tomando-a, dormir com ela e forem apanhados, esse homem dará ao pai da jovem 50 siclos de prata, e ela será sua mulher. Como a deflorou, não poderá repudiá-la em todos os dias de sua vida. Deuteronômio capítulo 23. Ninguém desposará a mulher de seu pai, nem levantará a cobertura do leito paterno. O homem cujos testículos foram esmagados ou cortado o membro viril não será admitido na Assembleia do Senhor. O bastardo não entrará tampouco na Assembleia do Senhor, mesmo até a 10ª geração. O amonita e o moabita não serão admitidos na Assembleia do Senhor, mesmo até a 10ª geração. Nem nunca jamais, porque não quiseram sair ao vosso encontro no caminho com pão e água, quando saístes do Egito, e também porque assalariaram contra ti Balaão, filho de Beor, de Petó, da Mesopotâmia, para que te amaldiçoasse. Mas o Senhor teu Deus que te ama não quis ouvir Balaão, e trocou para ti a sua maldição em bênção. Enquanto viveres, não lhe procurarás jamais prosperidade nem bem-estar. Não abominarás o idumeu ou edomita, porque é teu irmão, nem o egípcio tampouco, porque fostes forasteiro em sua terra. Os seus descendentes, a 3ª geração, poderão entrar na Assembleia do Senhor, quando saíres a combater contra os teus inimigos. Guarda-te de toda má ação. Se alguém dentre vós não estiver puro, em consequência de um acidente noturno, sairá do acampamento e não voltará. Pela tarde deverá banhar-se em água e poderá reintegrar-se ao acampamento ao pôr do sol. Haverá, fora do acampamento, um lugar retirado, aonde poderás dirigir-te. Terás contigo, em tuas bagagens, uma pá de que te servirás para abrir um buraco, quando fores à parte, e partindo,
cobrirás com terras os teus excrementos, porque o Senhor teu Deus anda pelo meio do acampamento, para proteger-te e livrar-te dos teus inimigos. O teu acampamento deverá ser santo. Não aconteça que, à vista de alguma coisa chocante, o Senhor se desvie de ti. Não entregarás ao seu senhor o escravo fugitivo que se refugiar em tua casa. Ele ficará contigo em tua terra, no lugar que tiver escolhido, numa de tuas cidades, onde melhor lhe parecer, e não o molestarás. Não haverá mulher cortesã nem prostituta entre as filhas ou entre os filhos de Israel. Seja qual for o voto que tiveres feito, não levarás à casa do Senhor teu Deus o ganho de uma prostituta nem o salário de um cão, porque uma e outra coisa são abominadas pelo Senhor teu Deus. Não exigirás juro algum de teu irmão, quer se trate de dinheiro, quer de gêneros alimentícios, ou do que quer que seja que se empreste a juros. Poderás exigi-lo do estrangeiro, mas não de teu irmão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as tuas empresas na terra em que entrarás para possuí-la. Quando tiveres feito um voto ao Senhor teu Deus, não demorarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus não deixará de pedir-te contas dele, e contrairiás um pecado. Se não fizer voto, não pecarás. Mas a promessa saída dos teus lábios, tu a cumprirás, e observarás fielmente o voto que fizeste espontaneamente ao Senhor teu Deus, como disseste por tua própria boca. Quando entrares na vinha do teu próximo, poderás comer livremente quantas uvas quiseres, mas não a levarás contigo em tua cesta. Quando entrares na seara de trigo do teu próximo, poderás colher espigas com a mão, mas não usarás a foice. Deuteronômio capítulo 24. Se um homem, tendo escolhido uma mulher, casar-se com ela, e vier a odiá-la por descobrir nela qualquer coisa inconveniente, escreverá uma letra de divórcio, lhe entregará na mão e a despedirá de sua casa. Se ela, depois de ter saído de sua casa, desposar outro homem, e este também a odiar, escrevendo e dando-lhe na mão uma letra de divórcio, e despedindo-a de sua casa, ou então, se este segundo marido vier a falecer, não poderá o primeiro marido que a repudiou tomá-la de novo por mulher, depois de ela se contaminar, porque isso é uma abominação aos olhos do Senhor. E não deves comprometer com esse pecado a terra que te dá em herança o Senhor teu Deus. Quando o homem se tiver casado recentemente, não irá à guerra, e não se lhe imporá cargo algum. Durante 1 ano estará livremente em seu lar, para tornar feliz a mulher que ele desposou. Não se tomarão como penhor as 2 pedras do moinho, nem que seja somente a pedra móvel, porque seria tomar como penhor a própria vida. Se encontrar um homem que tenha raptado um de seus irmãos israelitas para fazer dele seu escravo e o vender, esse raptor será punido de morte. Assim tirarás o mal do meio de ti. Toma precauções contra a praga da lepra, observando e praticando cuidadosamente tudo o que te ensinar o sacerdote levítico. Cumpre fielmente tudo o que ordenei a esse respeito. Lembra-te de que o Senhor teu Deus fez a Maria quando saístes do Egito. Se fizeres a teu próximo empréstimo qualquer, não entrarás em sua casa para tomar algum penhor. Esperarás fora. É ali que o teu devedor te trará esse penhor. Se ele for pobre, o penhor não pernoitará em tua casa, mas tornará a dá-lo antes que o sol se ponha, a fim de que ele possa dormir com o seu manto e te abençoe. E isso te será contado como um benefício pelo Senhor teu Deus. Não prejudicarás o assalariado pobre e necessitado, quer seja um de teus irmãos, quer seja um estrangeiro que mora numa das cidades de tua terra. Dá-lhe o seu salário no mesmo dia, antes do pôr do sol, porque é pobre e espera impacientemente a sua paga. Do contrário, clamaria contra ti ao Senhor, e serias culpado de um pecado. Não morrerão os pais pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Não violarás o direito do estrangeiro nem do órfão, e não tomarás como penhor o vestido de uma viúva. Lembra-te de que fostes escravo no Egito, e de que o Senhor teu Deus te libertou. Por isso te dou essa ordem. Quando cegares a messe no teu campo e deixares por esquecimento algum feixe, não voltarás para levá-lo.
Deixa para o estrangeiro, o órfão e a viúva, a fim de que o Senhor teu Deus abençoe todas as empresas de tuas mãos. Quando sacudires tuas oliveiras, não voltarás a colher o resto que ficou nos galhos. Isso será para o estrangeiro, o órfão e a viúva. Quando tiveres vindimada a tua vinha, não voltarás a colher os cachos que ficaram. Deixa-os para o estrangeiro, o órfão e a viúva. Lembra-te que fostes escravo no Egito. Eis porque te dou essa ordem. Deuteronômio, capítulo 25. Quando dois homens questionarem-se entre si e forem apresentados diante do tribunal para serem julgados, e tendo sido justificado o inocente e condenado o culpado, se o culpado merecer ser açoitado, o juiz o fará deitar por terra e o fará açoitar em sua presença, com o número de golpes proporcional ao seu delito. Não se poderá ultrapassar o número de 40, para que não suceda que, sendo-lhe infligido mais do que isso, o teu irmão se retire avitado aos teus olhos. Não atarás a boca ao boi quando ele pisar o grão. Se alguns irmãos habitarem juntos e um deles morrer sem deixar filhos, a mulher do defunto não se casará fora com um estranho. Seu cunhado a desposará e se aproximará dela, observando o costume do levirato. Ao primeiro filho que ela tiver se porá o nome do irmão morto, a fim de que o seu nome não se extinga em Israel. Porém, se lhe repugnar receber a mulher do seu irmão, essa mulher irá ter com os anciões à porta da cidade e lhe dirá: meu cunhado recusa perpetuar o nome de seu irmão Israel, e não quer observar o costume do levirato, recebendo-me por mulher. Eles farão logo comparecer e o interrogarão. Se persistir em declarar que não a quer desposar, sua cunhada se aproximará dele em presença dos anciãos, lhe tirará a sandália do pé e lhe cuspirá no rosto, dizendo: eis o que se faz ao homem que recusa levantar a casa de teu irmão. E a família desse homem se chamará em Israel a família do descalçado. Se dois homens estiverem em disputa, e a mulher de um vier em socorro de seu marido, para livrá-lo do seu assaltante, e pegar este pelas partes vergonhosas, cortará a mão dessa mulher, sem compaixão alguma. Não terás em tua bolsa duas espécies de pesos, uma pedra grande e uma pequena. Não terás duas espécies de medida, uma grande e outra pequena. Tuas pedras serão um peso exato e justo, para que não sejam prolongados os teus dias na terra que te dá o Senhor teu Deus. Porque quem faz essas coisas, quem comete fraude, é abominável aos olhos do Senhor teu Deus. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saístes do Egito, de como ele, sem temor algum a Deus, estando sós, cansado e extenuado, veio atacar-te no caminho, atingindo todos os desvalidos que te seguiam. Quando, pois, o Senhor teu Deus te tiver dado segurança na terra, que te dá como herança, e te tiver livrado dos inimigos que te cercam, apagarás de debaixo dos céus a memória de Amaleque. Não esqueças. Continuação de Lucas capítulo 6, dos versículos 39 ao 49. Propôs-lhes também esta comparação: pode acaso um cego guiar outro cego? Não cairão ambos na cova? O discípulo não é superior ao mestre, mas todo discípulo perfeito será como seu mestre. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, e não reparas na trave que está no teu olho? Ou como posso dizer a teu irmão: deixa-me, irmão, tirar de teu olho o argueiro, quando tu não vês a trave no teu olho? Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, e depois enxergarás para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Uma árvore boa não dá frutos maus, uma árvore má não dá bom fruto. Porquanto cada árvore se conhece pelo seu fruto. Não se colhe figos dos espinheiros, nem se apanha uva dos abrolhos. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, porque a boca fala daquilo de que o coração está cheio. Por que me chamais, Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Todo aquele que vem a mim ouve as minhas palavras e as pratica. Eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. As águas transbordaram, precipitaram-se as torrentes contra aquela casa, e não a puderam abalar, porque ela estava bem construída.
Mas aquele que as ouve e não as observa é semelhante ao homem que construi a sua casa sobre a terra movediça, sem alicerce. A torrente investiu contra ela e ela logo ruiu, e grande foi a ruína daquela casa. Evangelho de São Lucas, capítulo 7, dos versículos 1 ao 10. Tendo Jesus concluído todos os seus discursos ao povo que o escutava, entrou em Cafarnaum. Havia lá um centurião que tinha um servo a quem muito estimava e que estava à morte. Tendo ouvido falar de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, rogando-lhe que o viesse curar. Aproximando-se ele de Jesus, rogava-lhe encarecidamente: ele bem merece que lhe faças este favor, pois é amigo da nossa nação, e foi ele mesmo quem nos edificou uma sinagoga. Jesus então foi com eles, e já não estava longe da casa quando o centurião lhe mandou dizer por amigos seus: Senhor, não te incomodes tanto assim, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso nem me achei digno de achegar-me a ti. Mas dize somente uma palavra e o meu servo será curado. Pois também eu, simples subalterno, tenho soldados às minhas ordens, e digo a um: vai ali, e ele vai, e ao outro: vem cá, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo essas palavras, Jesus ficou admirado, e voltando-se para o povo que o ia seguindo, disse: em verdade vos digo, nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Voltando para a casa do centurião, os que haviam sido enviados encontraram o servo curado. Continuação do Salmo 36, dos versículos 7 ao 13. Em silêncio, abandona-te ao Senhor, põe tua esperança nele. Não inveje o que prospera em suas empresas e leva a bom termo seus maus desígnios. Guarda-te da ira, depõe o furor. Não te as esperes que será um mal, porque os maus serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco e não existirá o ímpio. Se olhares o seu lugar, não o acharás. Quanto aos mansos, possuirão a terra, e nela gozarão de imensa paz. O ímpio conspira contra o justo, e para ele range os seus dentes. Mas o Senhor se ri dele, porque vê o destino que o espera. Provérbios, capítulo 18, dos versículos 19 ao 24. Um irmão ofendido é pior que uma cidade forte. As questões entre irmãos são como os ferrolhos de uma cidadela. É do fruto de sua boca que um homem se nutre. Com o produto de seus lábios ele se farta. Morte e vida estão à mercê da língua. Os que a amam comerão dos seus frutos. Aquele que acha uma mulher acha felicidade. É um dom recebido do Senhor. O pobre fala suplicando. A resposta do rico é ríspida. O homem cercado de muitos amigos tem nele sua desgraça. Mas existe um amigo mais unido que um irmão. Oração final. Senhor, te louvo e agradeço, porque deixastes tua palavra viva no meio de nós. Que as tuas palavras fiquem guardadas em meu coração e que eu seja testemunha viva do vosso Evangelho. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.